E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Eclesiastes, leremos o 12º e último capítulo. Agora o principal, Senhor, eis aqui a Tua palavra, dá-me a compreensão necessária, Senhor, para vivê-la, que possa aplicá-la em nossas vidas e que possamos, eu e minha família, ser instrumentos do Senhor para que ela chegue a mais pessoas. Nos faz, de um modo direto e indireto, instrumento do Senhor para que a Tua palavra chegue a mais pessoas, se assim for sua vontade. Desde já te agradeço, em nome de Jesus o Cristo. Bem, temos no último capítulo, ou seja, no capítulo 12 de Eclesiastes, 14 versículos, e diz assim, o pregador, filho de Davi, no versículo 1 em diante. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Repetindo o 7º versículo do 12º capítulo de Eclesiastes, que nos diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. 9º versículo, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. 13º versículo nos diz, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. 14º e último versículo do 12º e último capítulo do livro de Eclesiastes nos diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Bem, por meio de todo o último capítulo, Salomão, o pregador, filho do rei Davi, nos fala acerca da velhice. Inicia o versículo 1 dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E aí narra as agruras daqueles que envelhecem e têm o costume de queixar-se das ações do tempo. Ações essa que eu lembro. Que boa ventura é aquele que
tem a bênção de chegar às melhores idades. Que boa aventura é se fizer a escolha de andar pelo caminho justo, trilhado conforme a vontade do Senhor, vivendo conforme o seu propósito, o propósito do Senhor para a sua vida. E aí, finaliza o capítulo dizendo, no versículo 13º e no 14º, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, repetindo o 13º versículo, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, ou seja, um resumo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. 14 e último. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Possamos então buscar, andar nos caminhos do Senhor, porque Ele esquadrinha os nossos corações. Que Deus continue a nos abençoar, nos proteger, é o que desejo. Sucesso.